Terça-feira, 10 da noite, está no ar mais um Além dos Fatos, nosso primeiro programa da semana. Seja muito bem-vindo, você que acompanha a programação da TV Novo Tempo. E hoje nós iremos falar sobre endividamento familiar. E para conversar sobre esse assunto, nós receberemos aqui em nossos estúdios o educador financeiro Silvio Bianchi. Tem lançamento da gravadora Novo Tempo com o Arte Trio e, claro, a mensagem especial da noite com o pastor Gilson Brito. O Além dos Fatos está no ar. Está no nosso programa. Eu quero começar mandando abraços para você que está conectado aqui com a TV Novo Tempo, com o nosso programa Além dos Fatos. Para Vânia Raquel Alves, de Paranaguá, Paraná, um abraço, Vânia, para você. Para Lúcia Freire, de Paulo Afonso, Bahia. Conheço Paulo Afonso, um abraço para os amigos de Paulo Afonso. Para a Betânia e para o Fábio Albert, do Rio de Janeiro, um abraço para vocês. Para Thomas Henrique, de província de Benguela, Angola. Inclusive, o Arte Trio, que daqui a pouquinho vai cantar para a gente aqui no Além dos Fatos, já esteve lá fazendo uma turnê. Um abraço para os angolanos que acompanham a programação da TV Novo Tempo. Um abraço para vocês. E olha só, quero mandar um abraço também para 3 pessoinhas especiais que estão acompanhando agora o Além dos Fatos, lá de Maceió, Alagoas. Um abraço para a Clarinha, para a Dudinha e para o Cauã. Um abraço para vocês que estão acompanhando o Além dos Fatos. Você que pensa que o Além dos Fatos é só para adultos, olha só, tem uma turminha aí que nos acompanha também. E hoje em nosso programa nós iremos falar sobre endividamento familiar. Você pode participar e interagir em nosso Facebook, que está aparecendo em sua tela, facebook.com/Além dos Fatos. Se você ainda não é o nosso seguidor no Instagram, não perde tempo, @Além dos Fatos NT. E tem também o nosso blog, claro, você pode assistir e comentar, sugerir temas aqui para o pastor Gilson pregar aqui em nosso programa. Você acessa o nosso blog novotempo.com/Além dos Fatos e, claro, deixa o seu comentário para a gente também, manda o seu alô. E tem o nosso canal no YouTube também que está aparecendo na sua tela. Pesquisas apontam que 60% das famílias brasileiras estão endividadas e é sobre isso que você vê agora, olha só. As famílias brasileiras estão cada vez mais endividadas. Os dados são da Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor. O percentual cresceu desde março deste ano, alcançando até 23,5%. As parcelas de famílias endividadas, não necessariamente com contas ou dívidas em atraso, ficou em 60,3%. A maior parte das dívidas familiares é com cartão de crédito. 77% das famílias brasileiras não pagaram as faturas dos últimos 3 meses. Também são instrumentos importantes de endividamento os carnês, chegando a 16,7%, os financiamentos de carro com 12% e os créditos pessoais com 10,8%. Para enfrentar o momento de crise econômica sem ficar endividado, é fundamental estar atento ao planejamento financeiro familiar e evitar compras maiores neste momento frágil que o país enfrenta na economia. Esse é o momento de segurar os cartões de crédito. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui mais uma vez no nosso programa o educador financeiro Silvio Bianchi. Silvio, boa noite, tudo bem? Boa noite, Luciana. Boa noite, amigos. Um prazer estar novamente com vocês. Seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Agora, Silvio, nós vimos aqui que 60% das famílias brasileiras estão endividadas. A crise financeira que nós enfrentamos economicamente no Brasil, né, está diretamente relacionada a esse índice que nós estamos vendo as pesquisas cada vez mais mostrando? A crise tem relação com o endividamento, mas não é a causa. Ou seja, a causa do endividamento é muito mais profunda, que é, como você falou no início, a falta de planejamento das famílias. Falta de planejamento, consumo por impulso, consumo por status, são os principais vilões
vamos falar assim. A crise, lógico, agrava a situação, porque tem desemprego, redução de salário, muitas famílias que têm uma renda reduzida drasticamente e como não estavam planejadas, está faltando, já faltava dinheiro, agora falta mais dinheiro e tem um monte de dívidas que precisam ser pagas, não conseguem e aí entramos nesse índice de endividamento, porque uma coisa é ter dívidas, todos temos dívidas até o final do mês, a gente não pagou luz, água, telefone, todas essas despesas. Agora, quando falamos de endividados, são aquelas pessoas que a dívida já faz parte do dia a dia e provavelmente alguma deixa de pagar alguma conta um mês para pagar uma outra e depois vai fazendo essa pedalada. São as faturas atrasadas, né? Como as dos cartões de crédito, por exemplo. 77% das famílias brasileiras estão endividadas com cartão de crédito, ou seja, faturas que vêm sendo acumuladas, né? Vêm sendo acumuladas, algumas que estão parcelando já a fatura e estão pagando juros entre 450% e 630% ao ano. Significa, no final do ano, se eu devia 100 no início do ano, no final do ano estou devendo 730. Ou seja, tem gente até optando em pagar o valor mínimo também, que é um vilão. Exatamente. Nós iremos falar sobre isso daqui a pouco. Mas antes, eu fui às ruas saber o que as pessoas estão pensando. Se essa estatística é real, as famílias estão de fato endividadas? Confira. Você faz planejamento financeiro? Não, no momento não. E a crise financeira afetou de alguma forma o seu planejamento financeiro? Afetou bastante. Essa parte de supermercado afetou, porque eu já estou desempregada, já faz 1 mês e meio. Com certeza, principalmente as coisas no mercado estão absurdo. Como você faz para não ficar endividado nessa nova realidade econômica? Bom, na realidade eu tenho que reprogramar, mudar a maneira de gastar o que eu ganho, né? Eu faço o essencial, não dou um passo maior que a perna, só fico naquilo que preciso, que não precisa eu vou deixando. A gente tenta gastar menos, né? A gente vai gastando tanto o essencial, vou comprando o essencial, não fazendo contas a mais. Não gastar, procurar não gastar e por mais tempo economizar bastante. As opiniões estão divididas. Tem gente que faz planejamento financeiro, familiar, tem gente que nem se preocupa. Agora, nós produzimos esse Fala Povo em um supermercado. E o feijão tem sido a preocupação dos brasileiros, não é isso, Silvia? O feijão virou o vilão. O vilão da feira do mês, né? Da feira do mês, exatamente. Agora, aí quando começa a questão dos princípios de educação financeira, ok? Se o feijão virou o vilão, ok? Como conseguimos substituir o feijão dentro da nossa dieta para não continuar pagando esses valores? Porque uma coisa, um fato, os preços aumentam. Ou seja, o que eu posso fazer contra esse aumento de preços? Eu não posso controlar o aumento de preços. A única coisa que eu posso fazer é controlar a qualidade e a quantidade do que eu consumo. Então, se o feijão aumentou tanto, ok, não existe algum outro produto que pueda substituir esse feijão tão caro no momento e, de todas formas, não vou perder qualidade na minha alimentação. Porque, às vezes, nós viramos muito principistas com algumas comidas. Ou seja, tem que ter arroz, tem que ter feijão e não pode ser o feijão preto. Que o feijão preto é mais barato. E o outro Nem o feijão de corda, o feijão verde, né? Tem que ser o feijão, o tradicional. Agora, nós temos uma pergunta de um telespectador. Vamos ver aqui de quem é a primeira pergunta, do Rogério. Vamos ver qual é a dúvida dele? Rogério, qual é a sua dúvida? Meu nome é Rogério. Gostaria de saber como fazer o planejamento para evitar dívidas. Olha só, o planejamento que muitas pessoas disseram não fazer. Eu fico imaginando como que você tem um lar, né? Um cônjuge, filhos, e você não pensa em um planejamento familiar. É quase que impossível, né? É mais comum do que você imagina, Luciana. A maioria das pessoas que me consultam, ou seja, que chegam no nosso escritório, quando falamos, qual é o seu planejamento? Não, a gente não faz planejamento. Ok, como você se organiza? Bom, eu recebo meu dinheiro, vou gastando ao longo do mês e sobra mês para meu salário. Ou seja, que a maioria fala isso. Nós chegamos no dia 20, 23, o dinheiro acabou, aí entra o cheque especial, o cartão de crédito e vou dando um jeito para conseguir chegar ao final do mês. E, bom, se por qualquer coisa meu salário se atrasar, eu aí vou atrasar alguma conta para poder continuar nesse processo. Certo. Temos mais uma dúvida da Ore. Ore, qual é a sua dúvida?
Olá, Luciana. Meu nome é Aurê. Eu gostaria de saber por que os jovens são mais suscetíveis ao endividamento. Olha só, inclusive saiu uma pesquisa hoje do Serasa que traz uma resposta, né, essa pergunta aqui da Aurê. Por que o jovem está mais suscetível ao endividamento, Silvio? A causa básica é o que se chama analfabetismo financeiro ou falta de educação financeira. Jovens não foram educados financeiramente porque os pais também não foram, porque os avós também não foram, porque os bisavós também não foram. Ou seja, é uma cultura familiar, é uma né? É uma cultura familiar. E esses dados aqui? 28,1%, porque aí está faltando 2%, 28,1% dos jovens nesse momento são inadimplentes. E você percebe que estão praticamente no mesmo nível que os adultos entre 26 e 35 anos. Então, o que acontece com o jovem? O jovem é resultado de uma geração de pais que se sentem culpados por ficarem fora de casa. Então, foram permissivos, deram muito presente, davam dinheiro. E isso gerou uma geração que nós chamamos de geração N, geração narcisista. É a lei da compensação, né? Exatamente. Não estou presencial, sempre Ou seja, ali no convívio. a minha qualidade se compensa com quantidade. E isso levou aos jovens que eu quero já e eu mereço. E o status também, né? Você começa a se validar pelo status, pelo que você tem. Né? Exatamente. Ou seja, o ser e o ter se mistura tanto que a essa altura não importa quem sou eu. Se eu consigo, eu quero ser como a Luciana e não tenho as qualidades da Luciana, o que a Luciana consome. Então, eu vou consumir o mesmo do que a Luciana, então vou ser nem que ela. Então, esse problema, primeiro, é muito aproveitado pelo marketing e a propaganda. Ou seja, não seja diferente aos demais. Seja igual que A, B, C, D, que são os modelos de consumo. Consuma nem que essa pessoa. Quando você não tem muito claro quem você é, você vai entrar nesse nível, nesse consumismo, para poder mostrar que você é nem que essa outra pessoa. E isso leva ao endividamento, porque a maioria das pessoas entra nessa vertigem de consumo que não tem suficiente dinheiro para bancar esse nível de consumo, e aí começa o problema da inadimplência. Tá, ok. Vamos para mais uma dúvida aqui. A pergunta é do Giovanni. Giovanni, qual é a sua pergunta? Olá, Luciana. Meu nome é Giovanni. Gostaria de saber se pedir empréstimos bancários atualmente é uma boa pedida. Tem muitas pessoas pedindo empréstimos, né, para sanar aí as dívidas. Sim. É uma boa... Imagina o empréstimo bancário, compara com o antibiótico. Utilize, mas com moderação. Você não pode utilizar antibiótico demais porque tem suas consequências. O empréstimo bancário é a mesma coisa. Ou seja, se você tem uma situação de dívida, por exemplo, num cartão de crédito, até o cheque especial é mais barato, o juro do cheque especial, do que o cartão de crédito. Agora, se você não se programar e conseguir colocar essa nova parcela de dívida dentro do seu orçamento, em pouco tempo você não vai conseguir pagar essa outra dívida e você está multiplicando os juros antigos mais os juros novos da dívida que você não está conseguindo pagar. Por isso é tão importante o que nós falamos de planejar. E para fazer o planejamento, que foi uma das perguntas, é simples. Quanto você ganha? Em que você está gastando? Aí você identifica desperdício, identifica despesas supérfluas. Então, quanto eu ganho? Separo a parcela que eu vou utilizar para meus objetivos de curto, médio e longo prazo e adapto meu nível de despesas a essa diferença para não gastar mais do que eu ganho. Se eu ganho 100, no final do mês eu deveria gastar 90, mas não 110. Certo. Agora, para esse momento que nós estamos vivendo, a família que está pensando de repente em adquirir uma casa ou trocar de carro, é o momento agora ou é bom esperar um pouco mais? Para aqueles que têm dinheiro, que já têm o dinheiro, que já fizeram o processo e pouparam o suficiente é um bom momento porque a oferta nesse momento é maior do que a demanda, os preços estão menores. Agora, se você não tiver o dinheiro,
não é momento para se endividar. Tem uma instabilidade econômica importante, tem instabilidade laboral também. Estão aparecendo os primeiros sintomas e que parece que isso vai melhorar, mas até metade do ano próximo isso não vai ser tão fácil. Portanto, muita cautela antes de entrar numa dívida. Então, segura a onda aí você que está em casa até julho de 2017, né? Aí o Brasil começa a reagir a essa onda aí econômica que nós estamos passando, né? Essas são as expectativas que estão passando os economistas no momento. Tá ok. Muito obrigada, Silvio, pela participação. Um prazer. Volte mais vezes aqui ao Além dos Fatos, tá bom? Muito obrigado. E agora eu já estou aqui com o pastor Gilson, ele que é econômico, viu, gente? É econômico sim, pão duro não. Econômico. Isso. Graças Tudo bem, a Deus. pastor? Boa noite. Tô feliz, sem dívidas. É, isso assim aí. é bom. Você também? Também, sem dívidas. Que bom. Agora a Bíblia fala sobre dívidas, sobre como ter um planejamento financeiro, A Bíblia pastor? fala sobre tudo. Tem orientação na palavra do Senhor para todas as situações da vida. É um livro sábio que fala sobre todas as esferas humanas, não é isso, completo. pastor? Temos abraços hoje também? Temos, sempre temos, não é? Então vamos lá, abraço para o Fábio Anderson, de Sete Lagoas, Minas Gerais, para Ivonês da Silva Lopes, de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Abraço para Maria de Fátima, de Cajazeiras, na Paraíba, para Vanderleia Barbosa, de Cafelândia, no Paraná, e ainda para o irmão Orlando e sua família, eles são lá de Ipiaú, na Bahia, e ainda de Ipiaú, Carlito, Nilda, Samara, Andressa, Misael e Sara. E o abraço também os irmãos queridos da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Vila Formosa, em São Paulo, capital, com os quais tive o prazer de ter estado nesse último sábado. O estado de São Paulo aí ligado também na TV Novo Tempo e no programa Além dos Fatos, né? Temos presente também, pastor? Também presente. Quem quiser, como é que faz? É só bênção aqui, ó. Revista Verdades para o Tempo do Fim. É possível que você já tenha solicitado, já tenha recebido, estudado a revista, mas é claro, sempre nós temos novos telespectadores. Se você ainda não recebeu a revista Verdades para o Tempo do Fim, é só pedir que a gente manda para você de graça. Isso aqui é um curso bíblico, é uma forma de você ter uma compreensão mais profunda de grandes temas da Bíblia. Presente para você, peça que a gente lhe manda. Presente sem dívida, hein, gente? Não vai dever nada aqui, é de graça. Se preocupe não, que depois não chega a conta para você pagar, não. É só acessar o nosso blog, novotempo.com/além dos fatos, tem o formulário do lado esquerdo, preenche e envia que esse presente vai chegar na sua casa. E eles estão aqui diretamente da Bahia, de Feira de Santana, um abraço para o pessoal de Feira de Santana, lançamento da gravadora Novo Tempo, para você agora, Arte Trio. Revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos já precisa submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Quer seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem anautracar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai.
Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu Mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Quer seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai. Quer seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Glórias e louvores ao nosso bendito Deus. Você ouviu Arte Trio com essa mensagem de Deus para você, dizendo que a despeito das dificuldades e problemas da vida, nós podemos sossegar, nós podemos estar em paz quando nós verdadeiramente confiamos no nosso maravilhoso Senhor. Que essa graça e que essa paz que vem de Deus possam inundar o seu coração, possam preencher a sua vida, especialmente, é claro, se você está passando por um momento difícil, e todos nós passamos, né? Inclusive, talvez a sua dificuldade seja em relação a essa questão de endividamento. Há pouco, conversando com o professor Silvio, ele me disse algo simples, mas assim, bastante esclarecedor. Veja, nós estamos falando sobre essa questão de dívidas, mas pensando em especial na questão de estar endividado. Porque uma coisa é você ter dívida e outra é você estar endividado. Exemplo, a conta de luz que vai vencer no final do mês. Isso é uma dívida que você tem, que eu tenho, né? Mas não significa que por isso eu estou endividado. A gente está endividado depois que a conta já venceu e a gente não pagou. Aí a gente está começando a se endividar. Quando as contas vencem, você vai rolando as dívidas, aí sim você está numa situação de endividamento. Porém, ter dívidas é normal. No mundo em que a gente vive, né, é normal você ter dívidas. Isso acontece e isso é natural. O que a gente precisa é se organizar para pagar nossas dívidas no tempo certo. E, se possível, até um pouquinho antes, que a gente fica bem mais tranquilo. Eu quero, antes que eu me esqueça, apresentar para você, já que o nosso assunto está relacionado a essa questão financeira, apresentar para você esta revista, a revista Saldo Mais. Eu vou mostrar aqui para você. Normalmente no programa Saldo Extra, apresentado pelo pastor Antônio Tostes, esta revista aqui é apresentada, e não sei se em mais algum dos nossos programas aqui da Novo Tempo, mas olha, eu vi aqui na página 25, está aqui, ó. Como superar as dívidas. Então eu faço questão de mostrar essa revista para você,
porque aqui nessa revista há muitas orientações com relação à nossa organização financeira, inclusive para aqueles que porventura se endividaram, uma forma de você se livrar aí desse mal, uma orientação para você se livrar deste mal e ter uma vida mais tranquila. Vamos orar então, para nós em seguida abrirmos a Santa Bíblia. Pai querido, ó Deus, estamos nas Tuas mãos rogando a unção do Espírito, para que nós tenhamos entendimento da mensagem que reservaste para nós nesta hora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Ok, vamos então ao segundo livro dos Reis. Antigo Testamento, segundo livro dos Reis, capítulo 4. O texto aqui está falando a respeito de uma senhora viúva que estava endividada. E falar em estar endividado, não sei se você já ouviu algumas pessoas que dizem assim, devo e não nego, pago quando puder, né? Esse é o tipo folgado. Ele reconhece que deve, mas não está nem aí, não esquenta a cabeça, está na boa, está tranquilão, não tem preocupação com sua dívida. Devo, não nego, pago quando puder. Mas sabe que pior ainda é o outro sujeito que diz assim, devo e nego enquanto puder. Esse aí já é um sem vergonha, esse aí é um cara de madeira. Ele reconhece que tem a dívida, porém ele sabe que tem a dívida, porém ele nega até morrer. Por isso que ele diz, devo e nego enquanto puder. No caso da viúva aqui do texto que nós vamos ler, ela sabia que devia, estava preocupada com sua dívida. Até porque naquele tempo e na cultura deles, se podia pagar uma dívida com trabalho. Então, essa senhora viúva estava sendo ameaçada pelo seu credor, no sentido de que seus 2 filhos seriam levados para trabalharem a fim de pagarem a dívida. E o receio dela é que eles trabalhassem como escravos. Evidente, o receio dela é que seus filhos fossem explorados. Na lei mosaica, e você pode ver isso lá em Êxodo capítulo 21, Levítico 25, havia essa possibilidade do indivíduo ele pagar sua dívida com trabalho. Mas ele não seria escravo, ele seria um servo, um empregado do seu credor por um tempo determinado até que sua dívida fosse saldada. Porém, o receio da mulher, daquela mãe, daquela viúva, era exatamente que seus filhos fossem escravizados. O texto diz assim, é 2 Reis capítulo 4, vou ler o verso 1. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Aquela pobre viúva já havia, claro, perdido o esposo, a tristeza de ter perdido o esposo, e agora ela estava na iminência de perder os seus filhos, no sentido de que eles seriam tirados dela, seriam levados para trabalharem a fim de que pagassem a dívida, mas o receio, é claro, é que eles fossem explorados, que eles fossem tidos como escravos. E a mulher estava aflita, por isso o texto diz que ela clamou ao profeta Eliseu. Não foi apenas um simples pedido, foi uma súplica, um clamor. E ela disse, o senhor sabe, profeta, que o meu esposo, ele servia ao Senhor, ele era fiel ao Senhor, e ele morreu e ficou uma dívida. E agora o credor já está vindo para levar os meus filhos. Ela estava pedindo compaixão, pedindo misericórdia. Agora a reação do profeta Eliseu, verso 2. Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Dize-me que é que tens em casa. Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Quando Eliseu diz assim, diz-me que te hei de fazer, é como se ele estivesse dizendo assim, como posso lhe ajudar? Deixe-me pensar aqui, como posso atender você a seu pedido, a sua súplica? Eliseu era um homem solidário, era um homem solícito, sensível às necessidades das pessoas, como todo homem de Deus deve ser. Por isso ele diz assim, como posso lhe ajudar? Então ele diz, olha, o que você tem em casa? E ela diz, Senhor, não tenho nada, a não ser uma botija lá com um pouco de azeite, um frasco com um pouquinho de azeite. Isso mostra a extrema pobreza daquela mulher. Tudo que tinha em casa com algum valor
era um frasco com um pouquinho de azeite. Isso que tinha. E aí agora, a partir do verso 3, a orientação de Eliseu, ele diz assim: então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Estranho, não? Eliseu disse assim, olha, tá bem, então você faça o seguinte, tem lá um frascozinho com um pouquinho de azeite, né? Ok, então faça assim, você vá a todos os seus vizinhos e peça para eles vasilhas vazias. Quanto mais vasilhas, melhor. Peça vasilhas vazias. Aí você vem para casa, fecha a porta e fica lá só você com seus filhos e então você começa a colocar azeite nessas vasilhas. E aí, que tal? Se você recebesse essa orientação, você iria atender a sugestão? Você iria questionar a orientação? Você iria talvez ignorar? Porque, ora, que adianta pedir vasilhas emprestadas? Para colocar o que dentro delas? Ah, colocar o azeite que está na botija. Ora, mas se o azeite que estava na botija, naquele frasco, era tão pouquinho, para que tantas vasilhas? Mas a mulher não duvidou. Ela acreditou na palavra do profeta. Ela entendeu que Deus poderia realizar um milagre com essa orientação. E então eu fico imaginando aquela senhora chamando os seus 2 filhos e dizendo, olha, eu fui falar com o profeta. E eles, mãe, o que o profeta disse? O profeta perguntou o que eu tinha em casa e eu disse apenas uma vasilha com um pouquinho de azeite. E ele disse para eu sair pedindo vasilhas emprestadas para todas as nossas vizinhas. E aí eu quero pedir vocês para me ajudarem também. E os meninos dizem, mas mãe, para que as vasilhas? O profeta disse que é para a gente colocar azeite em todas elas. Mas mãe, a gente vai colocar um pinguinho em cada vasilha para quê? E a mãe diz, filhos, acreditem. Deus pode operar um milagre, vamos lá. Então tá bom. E aí eu fico imaginando a meninada se espalhando pela vizinhança, batendo nas casas e pedindo vasilhas emprestadas. E a vizinha, de repente, pergunta, mas para quê? A mãe já havia orientado os filhos e dito, não fale, não fale. Se perguntar para quê, você não responda. Então tá bom, vamos lá. E eles começam a pedir vasilhas. Pode emprestar esse balde? Minha mãe está pedindo esse balde emprestado? Aposto. Para que sua mãe quer? Bom, ela pediu, então tá bom, vou levar o balde. Pode ser, pode ser. E essa panela aí, a senhora pode emprestar? Essa outra vasilha a senhora pode emprestar? Essa bacia a senhora pode emprestar? E eles vão catando vasilhas, todas as vasilhas que conseguem e vão levando para casa. E eu imagino até um vizinho ou outro já observando aquela cena e pensando, afinal de contas, essa viúva e esses meninos estão loucos? Para que eles querem tantas vasilhas? Mas o fato é que eles estão juntando vasilhas em casa. Depois que conseguem todas que foram possíveis recolher, então eles fecham a porta e chegou a hora do milagre. A viúva pega a sua botija com um pouquinho de azeite e começa a derramar na primeira vasilha, lá numa panela, e cobre o fundo da panela, mas continua derramando azeite. E mais, até que enche a panela toda. E ela pensa, é óbvio que é um milagre aqui. Porque a quantidade que estava na minha botija é muito menor do que a quantidade que está na panela. Filho, traga rápido outra vasilha. E aí o menino já coloca uma outra, e o outro já carrega a vasilha cheia. E aí vamos de novo, e enche aquela, e enche a outra. A Bíblia não diz quantas vasilhas eles usaram e ficaram cheias. Mas o fato é que está escrito aqui, que finalmente quando a mãe diz assim para o filho, traga mais uma, aí o filho diz, não mãe, essa foi a última. Então quando diz foi a última, o azeite para de fluir. E lá estão todas as vasilhas cheias. Aí na sequência o texto bíblico diz assim, eu vou ler para você, está aqui 2 Reis capítulo 4, agora no verso 7. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus que as vasilhas estavam todas cheias. E ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. Vai, diz o profeta, agora, e primeira coisa a fazer, pague a sua dívida. Estava preocupada com a dívida? Pois agora você pode pagá-la. Venda o azeite e pague a sua dívida. E ainda tem mais, e vivei do resto. Porque a bênção de Deus foi maior do que aquilo que a viúva pediu. A viúva queria apenas recursos para saldar a dívida, a fim de que seus filhos não fossem tirados dela. Mas Deus queria lhe dar mais. Por isso que
ainda houve recursos para que ela e seus filhos sobrevivessem diante das dificuldades da vida. O Senhor está disposto a nos dar mais do que nós sabemos pedir ou pensar. No entanto, nós precisamos exercer a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. E nós demonstramos nossa verdadeira fé no Senhor quando nós procuramos viver segundo a sua palavra, segundo a sua orientação. Eu preciso dizer algo mais para você. Deus nem sempre realiza milagres para nos ajudar a pagar nossas dívidas. Mas Ele não nos abandona. Se nós cremos no Senhor e procuramos obedecer o Senhor, então o Senhor sempre vai encontrar um modo de nos orientar e de nos ajudar para que nós resolvamos nossos problemas, a fim de que nossas necessidades sejam supridas. Eu quero mencionar para você algumas razões para dívidas, que inclusive na entrevista aqui da Luciana com o professor Silvio já foram de alguma forma mencionadas. Desemprego, enfermidade, ilusão de empréstimo, negócios mal feitos ou feitos de forma precipitada, compra por impulso. Você sabe que as propagandas, elas geram em nós necessidades que nós não temos e por isso muitas vezes nós compramos coisas que nós não precisamos. E aí, com o crédito facilitado, a gente paga com dinheiro que nós não temos, mas vai chegar uma hora em que a conta tem que ser paga. E quem é que paga a conta? Ora, aquele que foi iludido pela propaganda, que acabou aceitando a necessidade que não tinha, comprando uma coisa que não precisava com dinheiro que também não tinha. E no final das contas, fica endividado e precisa pagar a sua dívida. As pesquisas, aliás, elas indicam que a maior causa de dívidas, ainda que existam muitas causas, porém a maior causa de dívidas é exatamente o descontrole financeiro. Muitas pessoas gastam mais do que ganham, gastam além do orçamento e, aliás, a maioria nem inclusive tem orçamento. Quais são os efeitos de se estar endividado? O endividamento, ele tira mais do que nosso dinheiro. O endividamento rouba a alegria e a paz. E acarreta tristeza e infelicidade, não só para o endividado, mas para toda a família. O endividamento traz constrangimento e vergonha. Prejudica os relacionamentos, tira a nossa liberdade. O endividamento baixa a produtividade no trabalho, abala o estado emocional. O endividamento afeta a saúde e pode diminuir as defesas do organismo, levando a pessoa a contrair doenças com facilidade. E, além do mais, o endividamento, ele prejudica o nosso testemunho cristão. O apóstolo Paulo diz, 2 Coríntios capítulo 8, verso 21, ele diz que nós devemos proceder honestamente, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Em outras palavras, não basta ser honesto, é preciso parecer honesto. Devemos proceder honestamente diante de Deus e diante dos homens. Mas, lamentavelmente, quando a gente vive endividado, o nosso testemunho cristão é prejudicado. Pensando nisso, me lembro uma vez que fui procurar num determinado bairro de uma cidade, um local para alugar e ali iniciar o trabalho da igreja, iniciar uma nova congregação da igreja. E, bom, como eu já trabalhei em muitas cidades, vários estados aí do Brasil, eu imagino que você não... Aliás, eu peço a você que não tente imaginar onde foi e quem foi a pessoa envolvida, porque você certamente não vai acertar. Até porque pode ter sido na cidade onde eu morava ou numa outra cidade vizinha onde havia igreja e nós queríamos formar uma nova igreja. Então, não tente adivinhar aí onde foi, porque certamente você não vai acertar. Mas o fato é que eu estava numa cidade, num bairro de uma cidade, procurando local para alugar, para formar uma nova igreja. E eu encontrei um salão que era interessante para a gente. Procurei então o proprietário daquele salão. Havia uma placa escrito, vende-se ou aluga-se. Eu procurei, me apresentei como pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia e disse, olha, eu gostaria muito de alugar esse seu salão aí,
porque nós vamos iniciar um programa aqui da igreja, a princípio com temas relacionados à saúde, família, mas depois vamos seguir com estudos bíblicos e o nosso plano é abrir aqui no bairro uma igreja. Então nós estamos procurando um local para alugar, depois vamos comprar um terreno e construir um templo. E um senhor muito simpático, ele me atendeu bem e nós fomos ali seguindo na conversa, mas difícil estava negociar o preço. Ele colocou um preço muito alto, logo pensa assim, igreja tem muito dinheiro, né? Então eu vi que ele colocou o preço muito alto e eu estava pinchinchando e tal, e a gente ali negociando, mas chegou um momento que estava assim muito difícil e eu fiquei pensando o que eu poderia usar de argumento para motivá-lo. E eu imaginei que talvez também ele estivesse meio desconfiado, porque eu estava recentemente ali naquele local, e aí me veio uma ideia. Citar o nome de alguém da igreja que morava ali na região e que já havia, inclusive, me dito que participaria daquele projeto missionário. Então eu disse, olha, inclusive o senhor não me conhece, mas talvez o senhor conheça alguém da minha igreja. E ele disse, pois não, quem é da sua igreja aqui no bairro, na vizinhança? Eu disse, olha, logo na rua aqui de trás tem um senhor que é bem participativo lá nas atividades da igreja, é fulano. E quando eu falei assim, ele disse, o quê? Esse homem aí? Esse enrolado? Eu disse, não, o senhor deve estar enganado. Eu estou falando de fulano de tal. Aí falei nome e sobrenome. E ele disse assim, pois é isso mesmo. Esse aí, ele deve e não paga. E não é só para mim, não. É para muita gente aqui. Eu disse, o senhor tem certeza que é ele? Sim, senhor, esse mesmo. E aí ele me disse uma coisa, ele falou assim, é esse o tipo de gente que o senhor vai trazer para aqui? Eu disse, sim, quer dizer, sabe, imagine a situação. A vontade que eu tinha naquela hora era de achar um buraco assim, me jogar dentro, me esconder. O nome daquele irmão fechou completamente as portas para a igreja naquele lugar. Porque é assim, não se engane, é um privilégio ser um cristão, mas ao mesmo tempo é uma grande responsabilidade. O nosso testemunho abre portas para o reino de Deus ou fecha portas. Nós estamos, pelo nosso exemplo, atraindo pessoas para Deus ou afastando-as ainda mais do Senhor. Se o nosso exemplo é positivo, claro, nós somos luzes de Deus para abençoar os outros, mas se nosso testemunho é negativo, nós nos tornamos pedras de tropeço que dificultam o acesso das pessoas ao reino de Deus. Acredite, o cristão é uma pessoa séria, que cumpre seus compromissos. Está sujeito em algum momento a viver algum revés financeiro, todos estamos sujeitos. Porém, nós tratamos esse assunto com extrema seriedade. O cristão genuíno, ele procura resolver os seus problemas financeiros com realismo, com seriedade, com humildade, trabalhando duro, trabalhando sério, buscando a solução para o seu problema. E eu já falo um pouquinho agora sobre como libertar-se das dívidas. Leve a Deus os seus problemas, busque o Senhor, mas acredite, Deus não paga as suas dívidas. Você precisa ser uma pessoa organizada. Deus não tem compromisso com aquilo que Ele não prometeu. Qual é a sua participação? Qual a minha participação nessa questão de saldarmos dívidas? Nós precisamos participar de forma efetiva, de forma direta. Uma sugestão que eu lhe dou, reúna a sua família e trate do assunto com bastante honestidade. Converse com a esposa e com os filhos. Uma conversa muito franca, muito verdadeira. Claro, sem nenhum espírito de acusação, pelo contrário, com humildade, reconhecendo as suas falhas e as falhas dos outros, admitindo as dificuldades que estão vivendo. É preciso uma conversa franca e honesta. Precisamos saber onde nós estamos, qual é a nossa real condição, qual é a nossa entrada, quais são nossas receitas, quais são nossas despesas e o montante da nossa dívida. Precisamos saber onde estamos. Em família, nós precisamos saber onde nós queremos chegar, onde nós precisamos chegar. E aí nós temos que discutir como nós vamos chegar, como nós vamos alcançar as nossas metas. Trabalhar duro e economizar. Cortar gastos, fazer um orçamento. É preciso ganhar mais do que gasta, ainda que a diferença seja pequena, mas é preciso ter mais receitas do que despesas, é claro. É preciso adequar o padrão de vida à renda financeira da família. Que adianta nós querermos ter um padrão de vida que não conseguimos sustentar?
Todos precisamos entender isso. Nosso padrão de vida precisa estar adequado à nossa condição financeira. Todos os problemas, eles podem ser resolvidos sim. Quando nós somos sérios, somos humildes, clamamos a Deus por sua misericórdia, confiamos nele e procuramos seguir as suas orientações. E acredite, há muitas orientações de Deus na sua palavra para você não viver endividado ou, se porventura caiu nessa armadilha, sair dela com a bênção e com o poder de Deus. Nós vamos ouvir o Arte Trio cantar mais uma vez. Ouça essa música, deixe Deus seguir orientando você e falando ao seu coração. E a gente já volta.
entrego o meu viver, te entrego o meu viver, te entrego o meu viver, Senhor. Dez mandamentos. Na verdade, 10 conselhos para você ter equilíbrio financeiro e prosperar. Primeiro deles, de acordo com a canção linda que acabamos de ouvir, entregue-se a Deus. Ame ao Senhor de todo o seu coração e procure ser fiel ao Senhor em toda e qualquer circunstância. Nas horas de prosperidade ou de adversidade, nas horas de fartura ou de escassez, no muito ou no pouco, seja sempre fiel ao Senhor. E mais, trabalhe duro, estude bastante, economize sempre, seja honesto, evite dívidas, sirva ao próximo, viva de acordo com sua renda, guarde um pouco, poupe um pouquinho e ainda, antes de investir, peça a orientação do Senhor. E antes de orar, eu cito Provérbios capítulo 16, verso 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. É assim mesmo. Nosso coração pode fazer planos, 1000 planos, mas a resposta certa, a resposta boa, a orientação segura vem do nosso Senhor. Por isso, antes de qualquer investimento, antes de qualquer passo na vida, inclusive na área financeira, que é tão delicada e importante, consulte o Senhor, fale com Deus. Se você está vivendo um momento tranquilo financeiramente, agradeça ao Senhor e peça a Ele que continue lhe dando sabedoria para manter-se assim. Mas se você está vivendo um caos financeiro, volte-se também para o Senhor. E Ele vai lhe orientar, e se você seguir as orientações do Senhor, você será abençoado. Vamos orar juntos. Pai querido, ó Senhor, estamos nas Tuas mãos. Eu te peço especialmente agora, Pai, por aqueles Teus filhos e filhas que assistiram a esse programa e participam desta oração e estão com o coração pesaroso em função de dificuldades financeiras. Ó Deus, tem misericórdia desses Teus filhos. Guia-os, orienta-os, Senhor, para que eles encontrem alternativas a fim de que se livrem das dívidas, possam ter paz, ter alegria e ter esperança. Pai, nós oramos com gratidão no nome santo de Jesus. Amém. E assim a gente termina lembrando a você que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E lembre-se, seja no muito ou no pouco, permaneça fiel e o Senhor te abençoará. Até o próximo programa. Esse foi o nosso Além dos Fatos de hoje.